Gravando, 1, 2, 3 e compartilhando a tela. Vocês estão olhando, vendo aí os slides? Sim ou não? Sim, senhor. Então, beleza. Então, eu quero só fazer duas coisas aqui. Referente a duas perguntas que nos foram feitas ontem, né? Sobre duas coisas. Natal, uma das perguntas é sua. Na verdade, eu respondi em sala de aula, só que aí acabou que eu fiquei meio deixando passar, né? Basicamente, não respondi da maneira correta. Mas o que foi a pergunta? A primeira pergunta foi sobre a questão da umidade que a planta deveria estar. Então, o que eu fiz um jogadinho que era assim, né? Você tem 100%. Se você tem, então, que tem que ter matéria seca de 28 a 33%, então o restante, que não é matéria seca, ele é o quê? Umidade, não é? Porque quando você faz o processo de matéria seca, você não faz a retirada da água para você saber quanto está ficando de matéria seca. Então, consequentemente, seria isso. Então, se eu tenho, por exemplo, 30% de matéria seca, eu vou ter quanto de umidade? 70%. Então, isso é um balanço, né, que a gente tem nesse fator. Então, se a gente fosse olhar, dependendo, por exemplo, o milho teria que ter quanto? 65% de umidade, 70% de umidade, para que pudesse, então, a planta ser utilizada para o processo de forragem, ou de silagem, né? Então, é basicamente a gente olhar por esse lado. Outra pergunta que também foi feita foi esqueci o nome do garoto que não está na aula hoje. Howard. Ele escreveu lá perguntando assim se a gente colocava algum tipo de produto na silagem para matar os fungos. O que a gente coloca, na verdade, lá no final, são aditivos para facilitar o processo de respiratório, o processo, então, de fermentação. Porque se você for utilizar um produto para matar os fungos ou os maléficos, você pode acabar de uma certa forma, não desejáveis, né? Na verdade, que você não estava querendo para o processo ali de fermentação. Se você acabar utilizando produtos, você pode, de uma certa forma, eliminar aqueles que você desejaria e a sua presença era necessária ali no processo de fermentação. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, tá? Por isso que a gente não utiliza esses produtos, né? Para a gente não ter uma eliminação daquilo que a gente quer, porque não vai ter um processo, vai ser selecionar só isso. E como que é feito o processo de eliminação daqueles que a gente não deseja? A gente deseja bactérias anaeróbicas, não é isso? Aquelas que sobrevivem sem a presença do oxigênio. Então, como que a gente faz o processo de eliminação de uma e eliminação de outra? A gente faz o processo através, né, da retirada, da redução, né, da quantidade de ar, de oxigênio que tem presente naquele ambiente. Então, por isso, você já vai eliminando, consequentemente, os micro-organismos, né, que não são desejáveis naquele momento. Tá bom? Nós falamos sobre a questão, né, de todos os processos, e um dos processos de respiração, e um dos processos que ocorre também, que é o processo de fermentação, aquilo que a gente deseja. E existem alguns tipos de fermentações que acontecem. E um desses tipos de fermentação é a fermentação lática, onde a gente utiliza, no caso, né, as bactérias anaeróbicas, que é aquelas bactérias que nós desejamos que estejam presentes para melhorar o processo, então, de fermentação. Então, essa fermentação lática, ela inibe a formação de elementos indesejáveis, principalmente... Ai, gente, peraí. Tem gente querendo entrar na sala. Aquilo que vai causar, né, a putrificação do material.
Maior proporção de elementos nutritivos na forragem, uma vez que ela vai conservar o máximo possível esse tipo de fermentação, todos os elementos nutritivos que essa forragem tem. O sabor e odor apreciado pelos animais, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de chegar muito próximo, né, dos silos, ou mesmo pegar um material, né, a própria silagem que está ali, e ver esse odor, né? Tanto que esse odor, no caso, eu acho legal, acho bom. Pessoas que não gostam, mas ele acaba sendo um processo de atrair, né, mesmo o animal. E também o processo de pH, né, uma fermentação de melhor qualidade através de pHs mais baixos, de 3,7 a 3,9. Então, esse tipo de fermentação, que é a fermentação lática, ele acaba contribuindo aí para isso. A fermentação, lógico, que vai passar primeiro pelo processo de respiração e logo após a ação, né, no processo fermentativo. E como a gente fala de fermentação lática, é a formação do quê? De um ácido lático. Então a gente precisa de ter não dá para a gente entrar, né, sobre todas as etapas de um processo de fermentação lática, porque isso é muito bioquímica e acaba que pode confundir um pouquinho da cabeça de vocês, principalmente por questão das etapas, que não são poucas etapas, são uma quantidade de etapas razoavelmente grande, tá bom? De acordo com o Paiva, né, esses estudos já de 1996, silagens muito boas apresentam teores de ácido lático acima de 5%. Lembrando que quando você vai reduzindo o processo, né, passa para o processo fermentativo, a gente já vai transformando o material em um processo mais ácido, né? Então você vai ter, dependendo do tipo de bactéria, tipo de fermentação que foi realizado, tipos de ácidos um pouquinho diferentes. No caso, ácido lático acima de 5%. E tem aí também a fermentação, que é a fermentação acética, que lembra-nos de ácido acético. Esse ácido acético, olha bem a palavrinha que está escrito na frente aí, ó. Coliformes. Quando você lembra dessa palavra, o que você lembra? A maioria das vezes de coliformes fecais, né? Então, esse tipo de fermentação, ela acontece quando você tem uma umidade excessiva, né? E como a gente falou para vocês já sobre essa questão de umidade, a gente precisa fazer um processo de interferência. E essa fermentação acética, com coleção de coliformes, seria a junção, então, de álcool mais bactérias coliformes para formar esse tipo de fermentação. Como eu falei para vocês, fermentação também envolve muita bioquímica, envolve várias etapas de transformações de um material em outro, né? Então é um ciclo muito grande e acaba que a gente se entrar nele, acaba complicando bastante. Mas a gente precisa de saber que existem vários tipos de fermentações. Uma delas é acética, outra dela é a que nós acabamos de falar. Uma silagem, né, de boa qualidade tem uma concentração de... Todas as vezes que vocês verem esse cochete aqui dentro, né, um cochete aberto, nessas características, nós estamos falando de situações assim, vocês vão lembrar de processo de concentração. Então, uma silagem de boa qualidade, ela é caracterizada por ter uma concentração de ácido acético de 1 a 2%. A gente vai ver que já é menor do que quando nós estamos falando aqui, ó, das bactérias que fazem ácido lático, né? Então, a fermentação lática, que é de 5%. Então, já diminui aqui em consideração. Os teores de ácido acético das silagens dos híbridos de sorgo, de acordo com o estágio de maturação. Então, a gente tem aqui a concentração do ácido acético, né, os teores, né, que nós temos, em híbridos BRS 610, BRS 700, BRS 655. Nas 3 fases, estágio de maturação, leitoso, pastoso e farináceo. Olha que a concentração maior de ácido acético está ligado aqui, ó, basicamente, independentemente aqui da variedade, né, aqui sempre que a gente precisa de ter uma informação, né, que a letra maiúscula está caracterizando aqui as cultivares, então representa isso aqui. Quando você tem letras iguais, por exemplo, A e A, eu estou dizendo que o ácido acético
é similar, né, muito parecido, muito próximo do outro, que tem valores mais altos aqui, né, de, por exemplo, 1,34, 1,15, mas vamos olhar somente os números. Então, a gente verifica que, em relação ao estádio leitoso, pastoso e farináceo, o leitoso ele apresenta muito maior a quantidade de ácido acético do que comparado com os demais, independentemente do híbrido que nós estamos utilizando aqui, né? Porque de 1,45 ele passa para 0,96 quando está no estádio farináceo. Então, só para a gente verificar que esses teores, né, eles também vão variar de acordo com o estádio, né, de reprodução. Outro que nós temos aqui é a fermentação butírica. E ele é feito com o Clostridium. A gente já ouviu falar muito sobre esse Clostridium, principalmente quem já fez grandes culturas, por um fator causador de doença em plantas. Da mesma forma que ele está presente como causador de doenças em plantas, nós vamos falar que quando nós temos a presença dele aqui nessa fermentação, nós estamos falando de uma fermentação indesejada, ou seja, uma alteração que vai, de uma certa forma, ocorrer. Então, a presença dele é uma indicação de umidade excessiva e é aquele que está responsável, principalmente, por fazer o apodrecimento do material, ou onde a gente tem as maiores percas, né, de material, especificamente falando. Indica aí transformação indesejáveis, né, com odor e sabor desagradáveis, com pH acima de 4,2. Lembrando, se a gente for pegar o ácido acético, o ácido lático, que foi aquele que a gente tem uma boa concentração próximo dos 5%, nós vamos ter pH até 3,9, né? E aqui a gente está tendo pH de 4,2 acima, né? Acima de 4,2. Então, você acaba fazendo um processo mais danoso aqui no caso. E, lógico, ele vai estar presente quando? Quando há a presença de ar. Por isso que, né, nós falamos de questão de podridão, porque ele utiliza o oxigênio, né, e assim consome o material. Então, formando ácido butírico, mais ácido acético, mais álcool, mais hidrogênio. Por isso que a gente vê essa característica desse cheiro, né? O ácido butírico com todos esses outros materiais. Eudri, escreve para mim, por favor, no chat. Essa desgraça no microfone. Vai ficar registrado. Aqui, então, lógico... O microfone tá aberto aqui, eu não ia chamar você, não. Ah, tá. É porque alguém fez um barulhinho aí, eu achei que você queria falar alguma pergunta. O ácido butírico, né, se a gente for verificar, então, como ele é um fator indesejável, e lógico que a gente não vai conseguir fazer todo um processo de controle, né? Mesmo que a gente tente eliminar o máximo possível de ar, você vai ter situações que você vai ter pelo menos um pouco da presença de ar. E, no caso aqui, então, como muito boas, é classificado como você tem porcentagens abaixo de 0,1% de ácido butírico, né? Você vai ter a presença, mas em baixas concentrações. Aqui nós falamos um pouquinho sobre a questão lá, né, do processo e período de fermentação. Não sei se vocês vão lembrar, ou às vezes foi até outra pessoa. Desculpa. O Wellington Bruno Wellington. O pH ideal para uma forrageira, na verdade nós estamos falando vamos trocar a palavra forrageira pela palavra silagem, né? Mas o processo está ligado ali entre 3, 4, 3,9. Então seria um pH ideal. Então o que acontece com a nossa fase de processo de fermentação? Então a gente tem fase aeróbica, fase anaeróbica, fase estável e fase de abertura e de uso do silo. Então, esse tempo ele decorre aqui ao longo dos dias. Então, aqui a gente está colocando aqui de 0 a 1 dia, de 1 a 14 dias. Lembrando que a abertura pode ser feita a partir do 21º dia. Então, vamos colocar isso aqui como 21. E qual que seria, então, o tipo de comportamento que nós temos desse material? Então, vamos falar um pouquinho do oxigênio. O que acontece? Se nós estamos ali com colocando o material, né? Acabamos de colocar o material
e pressionamos, fizemos o processo de compactação, nós vamos ter então um processo de redução do oxigênio até próximo aqui de 0, e aí a gente vai reduzir, né, esse teor de oxigênio, e consequentemente quando a gente abrir aqui o silo, nós vamos ter um retorno do processo de oxigênio, tá bom? Só um pouquinho, eu acho que eu não consigo fazer isso por aqui, não tem como. Tem alguém que está com o microfone aberto. Deixa eu ver quem é. Eu, professor, é porque eu mexi aqui agora, não tô dando conta de desligar. Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo desligar para você. Ah, conseguiu, né? Não. Desligou? Não, deixa eu ver se eu consigo desligar para você aqui. Eu não tô te achando aqui no meio dos alunos. Achei. Mutei. Consegui. Aí o que acontece? O oxigênio, então, a gente tem uma redução do oxigênio. E por isso que a gente tem aqui a fase aeróbica, onde tem a presença do oxigênio ainda, e como eu fui falando para vocês. Essa medida que os micro-organismos vão utilizando, e a medida que eles vão utilizando vai acabando, então vai eliminando os micro-organismos indesejados. O que vai acontecendo com o pH ao longo do tempo? Se você tem um pH mais alto, e aí você vai ter, então, uma redução do pH quando você começa aqui realmente o processo fermentativo, né? Aqui, aí próximo dos 4, né? E 3,9, 4. E aí depois você tem um acréscimo e um aumento. E aqui as bactérias láticas, que são aquelas responsáveis pelo processo de fermentação, assim como as bactérias que estão envolvidas com ácido acético, né, mas bem em pequenas proporções, você vai ter aqui, então, elas em pequena quantidade, elas vão aumentando, né, utilizando ali a fase anaeróbica sem a presença do oxigênio, fazem o processo fermentativo e depois elas vão, então, reduzindo, né, a sua quantidade aqui. Foi aquilo que eu falei na aula passada, né, a fase de subida, né, de crescimento, depois ela tem uma estabilidade, depois ela declina a quantidade de micro-organismos que você tem. E essa fase aqui de estável, você pode verificar que o pH está estável e também aqui a quantidade de bactérias, ela até zera, né? Ela vai ficar estável até o período de você abrir isso daí sem ter nenhum tipo de interferência. Porque quando você abre, você já vê, né, que, consequentemente, você tem um processo aqui bem de abertura, com abertura você acaba retornando aí o aumento dessas características. Se a gente tivesse uma outra linha aqui de caracterização, por exemplo, das bactérias que são das Clostridium lá, a gente veria que daria como? Elas também estariam aqui, elas estariam altas aqui, elas seriam o contrário das bactérias láticas, né? Elas estariam altas, elas reduziriam e logo após a abertura aqui elas aumentariam. Por isso que a gente tem que tomar todo o cuidado após a abertura, para que a gente não venha, então, a ocasionar processo de perdas. Então, para que a gente não venha ter essa diferença aqui, né? Entre uma silagem podre, olha aqui, o material está todo decomposto, é esse que dá o material, né, do cheiro lá do butírico, que é aquele material que fica mesmo apodrecido com decomposição, né, por processo de decomposição, por ação da presença de oxigênio, né, no meio, então você coloca de uma condição desfavorável, ou mesmo a presença de mofo, que indica um excesso de umidade juntamente com a presença de oxigênio e acaba gerando, então, um mofo, e isso vai gerar, com certeza, perdas do material, né, e da utilização do material. O pH, ele depende de alguns fatores, do tipo de planta que você está utilizando, como nós falamos lá, de plantas gramíneas, ou como milho, sorgo, milheto, cana-de-açúcar, ou até mesmo a questão das próprias forrageiras, de maneira geral. Então, o que a gente vai verificar? Outra forma também seria a forma de preparação do silo, né? Quanto melhor for essa preparação do silo, menor então vai ser também a questão do pH, porque se você fez uma boa vedação, se você fez uma boa compactação, consequentemente você vai reduzir aí o processo de putrificação e com isso você vai ter pH melhores, né? Como
acabei falando para vocês, né, no slide anterior, sobre o comportamento do pH. À medida que você abre, você acaba, né, aumentando esse pH. E o pH ele fica menor quando você está indo para o processo de vedação, logo após o processo fermentativo. Então, depois do processo fermentativo, você tem uma redução de pH menor de 4,5, onde começa, então, um período de estabilização. Então, dependendo do material, você vai ter pH de 3, 4, 3,5, 3,9. Quanto mais próximo ali, próximo do 4, melhor é. Lógico, nós falamos lá, né, que nós tínhamos pH acima de 2, quando nós estamos falando da putrefação, né? Então, isso, quanto maior, a gente está, de uma certa forma, evidenciando um processo de perdas, né? Depois da fermentação, ele aumenta para acima de 4,5, onde começa o período de putrefação. Lógico, quando você faz o processo de abertura desse silo. Então, se você depois não utiliza por completo e você precisa de fazer um processo, realmente a gente precisa de vedar aqui o material para que não aconteça novamente estas perdas, tá bom? Durante o período de estabilização, que é o período onde que a silagem ela está ali, ela fica naquele período quietinho ali, guardadinho, não há atividade biológica. Ou seja, os micro-organismos, conforme a gente viu naquele gráfico, eles chegam a zero, né? E não há, então, a liberação de energia. Então, você não vai ver esse aquecimento, como nós já tínhamos falado na aula passada, que no início do processo respiratório, processo fermentativo, a gente veria aquela questão do aquecimento ocasionado no material, por questão da liberação ali, o tempo todo de energia, a troca energética que existia entre o material que estaria passando por um processo fermentativo. Então, não existe. E também não há alteração do valor nutritivo do alimento enquanto esta silagem ela estiver ali, então, estabilizada, estiver ali vedada, estiver todo ok. Lembrando que essa alteração do valor nutritivo ela vai acontecer quando nós abrimos, aqui vamos olhar lá novamente, ó, se eu for pegar isso aqui, após o processo aqui de abertura, oh Jesus, dá piedade de nós hoje. Quando a gente faz o processo de abertura, que sai dessa fase estável, então a gente pode ter alterações realizadas aqui no material. Tanto alterações nutritivas como o restante das alterações, né, devido ao processo que vai acontecendo. E aí, como eu comecei a aula dizendo para vocês, né, sobre aquela questão de utilização, respondendo a pergunta do Hauer, agora eu lembrei quem era, sobre a questão de aplicabilidade para eliminação de fungos e eliminação de bactérias, eu falei sobre a questão de utilização de aditivos. O que esses aditivos eles fazem? Então, a gente está falando a palavra aditivo, é para acrescentar alguma coisa para que falta ou para melhorar a qualidade desse material. Então, no caso, a gente coloca eles para melhorar a qualidade das condições que nós vamos ter ali acontecendo. Então, eles vão reduzir o processo aí seriam como extratores de umidade, ou seja, retiram a umidade do material, aumenta o teor de matéria seca da massa a ser ensilada, lembrando que é importante, né, pela questão da consideração da matéria seca, e também melhora as condições de fermentação. Então, ele melhorando a questão do ambiente, né, onde nós temos todo esse material, consequentemente, ele vai trazer esses benefícios aí de melhorar, né, essas condições. Então, existem aí alguns aditivos para silagem, né? Melaço puro ou diluído em água, na proporção de 3:1, 3 de melaço para 1 de água. Por exemplo, se você usar 3 copos, é 3 copos de melaço e 1 copo de água. Vamos proporção, né? Falando assim para vocês. Se você for observar, muitos desses aqui são que fornecem como se fossem alimentos, né? Basicamente para os micro-organismos, para que possa utilizar como crescimento. É como se eles utilizassem esses produtos como energia para realizar o seu processo. Por exemplo, nós temos que nos alimentar todos os dias, pelo menos 3 refeições por dia, para que a gente possa aguentar o batidão de trabalho aí de 8, 10 horas diárias. E quanto mais trabalhar, quanto mais difícil for o seu trabalho, mais você precisa de reposição energética. Muitos até buscando suplementação ou outros fatores através de vitaminas e produtos. Lógico, a mesma coisa que a gente faz com pessoas que vão, de uma certa maneira, na academia, né? Complementam para o ganho energético.
Então, a gente utiliza aí também farelos proteicos, soja, milho, sorgo, milheto, girassol, algodão, trigo, outros fatores que a gente pode colocar para também ser utilizado. A questão da ureia, né, para fornecer nitrogênio e, consequentemente, beneficiar o processo. Raspa de mandioca. O som ficou ruim? Se houver alteração no som, vocês me falam, por favor. E produtos químicos, formaldeído e ácido fórmico. O aditivo é espalhado após cada camada do material colocado no silo, isso para poder, então, de uma certa forma, beneficiar. Né, isso daí. Então, a silagem de alta... Uma diferença entre que nós temos uma silagem de alta qualidade e uma silagem de baixa qualidade. Então, quando nós temos alta qualidade, pegando aquilo que nós falamos, né? Uma silagem com cheiro agradável e cor clara, e um pH menor, inferior a 4,2, respondendo a pergunta aí, né, do Wellington. Aquele que fica próximo de 3,5, 4, 4,2, ali seria interessante. Lembrando que quando a gente vai lá naquela característica da putrificação, pHs acima de 4,2 já são indesejáveis, né? Então, isso seria já um fator. Quando nós temos silagem de baixa qualidade, presença de mofo, grandes quantidades de efluentes correndo, uma vez que, ao invés de ser feito um processo fermentativo benéfico, a gente acaba fazendo um processo de... Como é que é o nome daquele negócio? De quase que compostagem, né? Nesse material. E acaba tendo aí um processo de silagem muito seca. Por que eu falei processo de compostagem? Porque a compostagem ela é feita na presença de oxigênio. E o que é o desejo da compostagem? É você degradar aquele material. E o que aquele material, muitas vezes, ele vai gerar? Um chorume, um líquido, né, que vão escorrer daquilo ali. Então, você tem essa presença, essa característica aqui. Então, a classificação aqui do pH. Então, excelente, de 3,8 a 4,2. Boa, de 4,2 a 4,5. Média, de 4,5 a 4,8. Ruim, de 4,8 a 5,1. E péssima, a 5,1. Então, se você tem pHs aqui, né, de 4,2 acima, ela pode continuar sendo classificada como boa. Porém, você vai ter, né, várias percas aí de qualidades já a partir deste período. Apesar de que, né, isso depende muito do material que você está trabalhando, essa variação de pH. Mas, basicamente, o pH seria entre 3,5 e 4,2, tá bom? Quanto à questão, né, quando a gente vai fazer o processo de avaliação, após, né, a silagem ela está ali passando pelo seu processo de fermentação, a gente vai observar então o valor proteico, que é a proteína bruta, e o valor energético, que é acima de detergente neutro. Quando a gente tem esses valores acima de 5 de valor proteico, muito fraco, de 5 a 6% fraco, de 6 a 7% regular e de 7 a 8% bom. E acima de 8% muito bom, né, em valor de proteína. E isso aqui a gente precisa de observar bem, e depois vou mostrar para vocês agora na apostila, uma questão de como que a gente poderia fazer o cálculo de material. Né? Está muito fácil na apostila, eu não mandei para vocês ainda, peço desculpa, mas eu vou mostrar para vocês onde está presente ali, para que a gente possa fazer. E o valor energético, quando você tem acima de 75%, você está no estado ótimo. Bom a partir de 64%. Então, a gente precisa também ter essa observação, tá certo? Agora, vou mostrar para vocês aqui a questão do material, né, que eu acabei não enviando para vocês, como eu falei, mas que eu vou enviar para vocês, se possível, amanhã, claro, né, porque hoje todo mundo descansa. Hoje é dia de descansar. Olha, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Parecendo a música da Marília Mendonça. Aqui, ó, no material, a gente mandou para vocês aqui tanto a questão de produzir silagem de milho, como a questão aqui de produzir silagem de sorgo, e também o processo de abertura do silo e o fornecimento de silagem para os animais. Quero chamar a atenção para vocês de algumas coisas aqui, que é muito preciso e necessário que a gente possa fazer. Primeiro, o nosso conhecimento é qual que é a necessidade de silagem do rebanho. Então, se eu vou fazer o processo de utilização de silagem, eu preciso saber, então, quanto que eu preciso de produzir.
Quanto que eu preciso de ter para alimentar os bovinos, né? Lembrando que sempre a gente precisa levar alguns fatores em consideração. Primeiro, número de animais, qual que seria a composição desse rebanho, então, e também o período de dias em que a gente vai fornecer a silagem para esses animais. Porque tudo isso a gente vai, de uma certa forma, caracterizando e utilizando para que a gente possa saber quanto que eu preciso até mesmo de hectares plantados para fornecer isso daí. Lembrando que essa divisão aqui de composição do rebanho, ela vai variar de acordo com o tipo de material, o tipo de rebanho que nós temos. No caso aqui, nós estamos falando especificamente de vacas de leite. Então, você vai ter vacas de lactação, vacas secas, você vai ter novilhas, então, etc. E cada um das diferentes etapas, dos diferentes materiais que você tem, elas vão se alimentar de uma quantidade específica de silagem. Então, por isso que a gente tem que levar em consideração a composição do rebanho, porque a demanda dela vai ser diferente de acordo com a categoria, né, em que ela vai se encaixar. E, lógico, nós vamos utilizar aqui, para fazer esse cálculo, a utilização de unidade animal, né, que é a quantidade de peso vivo representada por 450 quilos, né, para a gente poder, então, fazer isso daí. Em média, né, estima-se que o consumo médio de matéria seca por unidade animal é de 10 quilos por dia. Então, isso aqui seria uma média, baseada de acordo com as categorias que a gente tem, uma média seria de 10 quilos. Então, dentro desse processo de 10 quilos, a gente teria que acrescentar o que aqui? Se eu já sei que é 10 quilos por animais, se eu tenho 5 animais, eu vou ter 50 quilos por dia. Mas eu teria que acrescentar, aí eu quero saber então quanto que eu vou precisar de ter dentro do meu silo para alimentar esses animais por 10, 15, 20 dias. Então, a gente vem fazendo esses cálculos. Porém, a gente tem que sempre lembrar da questão de consideração de perdas que a gente acaba tendo. No caso aqui, né, nós temos uma primeira condição. Definir a necessidade de silagem por dependendo da categoria animal que a gente está tendo. Então, no caso desse aqui, eu estou te dando um exemplo bem simples, específico. A minha divisão de animais é a utilização de vacas em lactação, vacas que estão, de uma certa forma, amamentando, e que pesam 450 quilos, ou seja, elas pesam uma unidade animal. E o consumo esperado, o consumo que cada vaca ela possa, de certa forma, então, se alimentar, é de 10 quilos de matéria seca vaca por dia. Ou seja, cada vaca que eu estiver, ela vai comer 10 quilos de matéria seca. E é preciso que a gente possa entender, né, que dependendo do material, a gente vai ter teores diferentes de matéria seca. Né? Lembra lá do sorgo, matéria seca de até 38%, do milho, sorgo 33%. Então, neste caso aqui, ó, o teor de matéria seca é de 33%. Então, se eu tenho esse teor de 33%, e a vaca aqui, cada vaca ela vai comer 10 quilos por dia, então ela comeria 10 quilos, eu forneceria para ela 10 quilos por dia. Gente, lembrando que não é 10 quilos de silagem, não é 10 quilos do material, é 10 quilos de matéria seca daquele material, porque aquele material vai ter também uma quantidade de umidade, certo? Certo. Se eu estou falando aqui, por exemplo, que o meu teor de matéria seca de silagem ela é de 33%, eu estou dizendo então que a minha umidade está próxima de quanto? De pelo menos 77%. Então, o que eu vou fazer em consideração? Então, se eu vou levar em consideração que a concentração seria de 33%. Então, vamos pegar um exemplo básico em que a gente faz isso com regra de 3. Se eu tiver, por exemplo, estatisticamente um número aleatório que a gente vai utilizar, 100. Pode usar 100, pode usar 1000, dependendo do valor que eu quero. Mas eu vou utilizar aqui 100. A cada 100 quilos de silagem, eu tenho 33 quilos de matéria seca. Então, isso aqui é uma regrinha. Eu acabei de criar. Criando como? Sabendo que o teor de matéria seca da silagem é de 33%. Então, quer dizer que se eu tivesse aqui 10 quilos, quanto que eu teria de matéria seca? 3,3 quilos. Aí aqui eu estou utilizando de 100, mas vai dar o mesmo resultado se eu utilizar 3,3, tá bom? Então, a cada 100 quilos de silagem, eu tenho 33 quilos de matéria seca. Quantos quilos de silagem eu vou precisar, então, para fornecer para esses animais 10 quilos de matéria seca, sabendo que a concentração é de 33%? Então, eu vou fazer uma regra de 3. Como que a gente faz a regra de 3?
multiplicando cruzado, 100 por 10 e o y por 33. Então, multiplicando aqui, y por 33. Então, 33 quilos de matéria seca vezes y quilo de silagem é igual o restante, né? 100 quilos de silagem vezes 10 quilos de matéria seca. Então, seria basicamente isso daqui, né? A gente faria assim. Deixa eu ver se eu consigo pintar aqui de amarelo. Esse vezes esse aqui. Então, 100 vezes 100 vezes 10 seria este processo, essa fórmula aqui, que é a segunda que a gente acabou de colocar. Então, ó, y vezes 33 é 33 quilos de matéria seca vezes y quilos de silagem, que é igual a 100 quilos de silagem vezes 10 quilos de massa seca de vaca por dia. Então, como que a gente vai fazer? O 33, ele está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Então, 100 vezes 10 dá quanto? 100 vezes 10 dá 1.000, não é isso? 1.000 dividido por 33 dá 30,30, né? No caso, a gente vai arredondar aqui para 30 quilos de matéria seca vaca por dia. Então, isso significa... Opa, vamos colocar aqui coloridinho. Oxi. Não, eu vou deixar aqui. Ah, agora foi. Foi bosta. Só vocês deixar gravado aqui. Então, por regra de 3, a gente chega aqui, vai ser fornecido, então, 30 quilos. Então, se eu quero fornecer 10 quilos de matéria seca para os animais, e o teor de matéria seca é de 33%, eu vou ter que fornecer 30 quilos de silagem para cada vaca por dia. Tá bom? Então, isso daí é importante que a gente possa, então, entender. Depois disso, a gente vai ter que pensar quanto de silagem que eu vou ter que produzir na minha propriedade. Então, eu disse para vocês lá anteriormente que eu tinha aqui vacas em lactação, mas eu não falei quantas vacas, falei que elas pesavam 450 quilos. E cada vaca ia comer 10 quilos de matéria seca. Então, eu consegui entender da valoração agora, dizendo que nessa categoria eu tenho 10 vacas. Então, qual que seria a minha necessidade de silagem? Se eu tenho 10 vacas e cada vaca vai comer 30 quilos, 10 vezes 30 é igual a 300 quilos de silagem por quanto? Por dia. Para alimentar essas 10 vacas. Aí a gente vai ter que pensar o seguinte. Quantos dias, foi o terceiro ponto, qual que é o período que eu vou alimentar essas vacas? Eu já sei que eu tenho 10 vacas, que eu vou ter que fornecer para cada vaca 30 quilos de forragem. E se eu tenho 10 vacas, esse valor vai ser de 300 quilos de forragem, de silagem por dia. Então, qual que seria, então, durante todo o processo? Então, vamos levar em consideração que eu vou fornecer aqui durante 180 dias. Olha aqui. Só para a gente ver. 180 dias. Então, só a gente vai multiplicando as informações. 180 dias corresponde a 30, 60, 90, 120, 150, 180. Há 6 meses fornecendo aí silagem. Então, vamos ver aqui. Qual que seria a minha necessidade, então, de fornecimento? Se eu tenho 10 vacas, cada vaca ela come 30 quilos por dia e vão ser 180 dias, o total que eu tenho que produzir é de 54.000 quilos de silagem. Por multiplicação. Mais uma vez, eu sei que eu tenho 10 animais, 10 vacas. Cada vaca vai comer 30 quilos de matéria seca por dia. E eu vou fornecer silagem para elas durante 180 dias. Então, eu vou precisar de 54.000 quilos de silagem para produzir. E lógico, aqui está falando de 180 dias, mas pode ser que seja menos, né? Menos dias. Isso vai depender do quê? Depender do período, da região que você está trabalhando, dos pastos que você tem, da sua forma de manejar a sua propriedade. Então, tudo isso acaba, de uma certa maneira, influenciando, tá bom? E aí, lógico, eu já sei aqui que eu tenho que fornecer 54.000. Por que eu tenho que produzir 54.000?
para que eu tenha, eu estou pensando aqui para o futuro, eu estou pensando em fornecer para frente. Se eu tenho 10 vacas, cada vaca ela come 10 quilos de matéria seca, e dentro desses 10 quilos eu só tenho 33% de matéria seca, eu vou ter que fornecer, então, 30 quilos por vaca. Se eu tenho 10 vacas, eu vou fornecer 300 quilos por dia. E se eu vou alimentá-las por 180 dias, eu colocaria aqui 10 vacas vezes 30 quilos vezes 180. Seria o mesmo que eu fizer aqui 300 quilos vezes 180, tá? Para totalizar o total de vacas. Então, só para a gente ter essa noção. O que eu vou ter que fazer também é calcular, lembrando que eu falei para vocês que, eu vou produzir, então, 54 mil quilos de forragem. Vou colocar, então, dentro do silo 54 mil quilos. Ou 54 toneladas, né? Bom, é só isso que eu vou colocar? Não, eu vou ter que sempre levar em consideração que a gente vai ter ali processos de perdas. E essas perdas, elas podem estar relacionadas à variação de 8% até 25%. Olha só para a gente ver que a perca é quase de 1/4, né? Dependendo do manejo, da forma que você, né, realizar esse silo, né? Se esse silo vai ser um silo realizado com qualidade, o processo de ensilagem também vai ser um processo de qualidade ou não. Então, você vai tendo essas variações. Então, a gente faz um processo também de entre 8% e 25% de perdas, a gente vai considerar uma perda aqui de 20% no processo. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Se eu tenho 20% de perda, a cada 100 quilos de silagem que eu tiver, 20 quilos vai se perder. Ou seja, no final eu vou ter quanto? Vou ter só 80 quilos de cada 100 quilos que eu tiver ali. Então, isso só para a gente entender. A cada 100 quilos de silagem, se eu tenho um perda de 20%, eu vou ter perdido 20 quilos. Vai restar quanto para mim? 100 menos 20, 80 quilos. E aí, quantos quilos que eu preciso de fazer? 54 mil quilos de silagem a ser consumida. Quanto que vai ser, então, quantos quilos que eu vou ter, dentro desses 54 mil aqui, quantos quilos que eu vou ter de perda? Por quê? Nesses 54 mil aqui, sabendo que quantos de perdas que eu vou ter, levando em consideração 20%, eu vou saber quanto a mais os 54 mil quilos que eu tenho que fazer, né? Então, eu não vou colocar 54, vou colocar 60, 70. Quantos quilos que eu vou colocar? Então, logicamente, isso aqui também é uma regrinha de 3. Eu vou fazer uma multiplicação de 100 quilos de silagem. Opa, multiplicar. De vez em quando é difícil selecionar isso aqui, o mouse não ajuda. Deixa eu só ver se eu consigo pintar isso daqui. Esse vezes os 20 quilos aqui. Não vai dar. Mas só a gente lembrar em consideração, né? Que 54 mil vezes os 20 quilos de perda, dividido por quanto? Por 100, né? Porque o 100, ele sempre vai ter um fatorzinho aqui que eu quero descobrir. Então, ele vai... Sempre não, né? Aqui é o valor do X, né? Que eu quero descobrir. Então, 54 mil vezes 20 quilos de perda, dividido por 100, a cada 54 mil quilos, eu vou ter 10.800 quilos de perda de material. Olha só para vocês verem. Dos 54%. Isso é um valor extremamente alto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar aos 54 mil esse valor de 10,8. Então, quanto que eu vou, de uma certa maneira, então, colocar no meu silo? Ao invés de ser 54 mil quilos, eu vou colocar 64.800, levando em consideração as perdas que eu vou ter. Então, isso aqui, gente, é basicamente regrinha de 3, né, e sintonizando essas informações. Então, eu vou ter aqui, ó, 64.800 quilos de perda de material. Tá, então eu preciso de ter aqui, ó, 64 mil quilos e 800 para produzir, para alimentar isso daí. Então, qual que seria a área que eu precisaria para plantar de milho para colher aí 64,8 mil quilos ou 64,8 toneladas? Como que eu faria isso para descobrir? Então, a gente faria da seguinte maneira. Para calcular a área para produção de silagem de milho, é necessário ter uma estimativa da produção de massa verde.
Massa verde seria aquela massa onde a planta ainda está em campo, ainda está com água, ainda está ali levando em consideração todo o material, né? Por hectare. Basicamente, a produção estimada isso aqui já é literatura, tá? 40 mil quilos de massa verde por hectare. Ou seja, um hectare de milho, aproximadamente, ele tem 40 mil quilos. Se a gente for levar em consideração, né, 40%, né, de tudo que a gente tem lá é material verde. Se a gente tirar a água, vai ficar isso daí, 40 mil quilos. Então, como que eu faria esse cálculo aqui? Aqui, eu estou convertendo, logicamente, os quilos em toneladas, que é basicamente 1.000 quilos corresponde a 1 tonelada. Então, se 40 mil quilos, eu vou dividir por quanto? Por 1.000, vai ficar 40 toneladas. Esse cálculo também ele pode ser feito aqui em quilos, mas é melhor que seja feito em toneladas. O resultado vai dar o mesmo, tá? Só a número de vírgula que depois, o número de zeros que vai mudar. Então, se cada hectare de milho, 1 hectare de milho, ele produz basicamente 40 toneladas de matéria verde, 64,8 toneladas de material verde, que é aquilo que eu vou precisar. Qual que seria a área necessária para que eu possa, então, obter isso daí? Então, eu vou fazer regra de 3. 40 vezes a área necessária, vezes, dividindo, por 64 vezes 1 hectare. Então, 1 hectare vezes 64,8 dividido por 40 toneladas de material verde. Então, eu precisaria de basicamente 1 hectare, 62, para que eu possa, então, plantar e ter aí um silo formado, eu teria que ter 1,62 hectares de milho plantado para que eu possa ter, então, essa silagem. Seria basicamente isso. E aí, né, seria este o processo final. Então, eu já descobri que plantando 1 hectare e 62, eu vou produzir, então, as 64 mil quilos que eu preciso para alimentar os 10 animais em lactação que vão comer 30 quilos de silagem por dia durante 180 dias. Então, gente, é muito simples. É só a gente pegar as informações e fazendo regra de 3, né, considerando isso daí, ou multiplicando mesmo as informações que nós temos, tá bom? Esse material eu vou disponibilizar para vocês que vocês possam ter ele aí. Teve uma outra informação também que está aqui na apostila, que é bem interessante, que foi a pergunta que vocês fizeram sobre a questão de como que a gente saberia a quantidade de matéria seca que eu tenho. Aqui ele vai falar sobre escolha de áreas, daí a gente já sabe, já fez isso daí, tem que fazer adubação, isso aqui é a escolha da área para plantio. Mas uma coisa que eu achei interessante, que a gente precisa para fazer isso daqui, é avaliar o ponto de colheita. No caso, nós estamos falando aqui do milho. O ponto ideal para a colheita é determinado pela umidade dos grãos e pelo teor de matéria seca das plantas. E como que a gente pode fazer esse processo de avaliação? Já falei para vocês a questão do estufa, tem a questão também de utilização aqui do micro-ondas. Então, como a gente pode fazer esse processo? Primeiro, sabendo qual seria o teor de matéria seca que deve estar a planta que eu estou utilizando. No caso, eu estou utilizando o milho, o teor de matéria seca para a silagem de milho deve ser de 30% a 35%. Pronto, já sei disso daqui. Então, vou pegar e coletar o material e ver quanto de umidade que esse material tem para que eu possa, então, verificar se está na hora de eu colher ou se não está na hora de eu colher. Então, como que a gente faria esse processo? Eu colheria aleatoriamente. Professor. Oi. Rafael. Oi. Aí envolve a minha pergunta, né? Nessa parte aí que você vai explicar agora, que envolve a minha pergunta lá sobre a umidade. Isso, envolve a sua pergunta. Então, aqui, por exemplo, o que eu estou dizendo? Que eu tenho um material que ele tem de 30% a 35% de matéria seca. Então, vamos supor, se eu tenho 100% de umidade, estaria úmido pra caramba. Estaria 100% de umidade naquele material. Se esse material, 30% dele é matéria seca, quanto seria a umidade? 70%.
Então, a gente vai reduzindo isso daí. Então, só que eu vou mostrar para vocês aí que tem como a gente verificar e quanto que seria esse cálculo, né? Como que seria feito. Então, primeiro a gente colheria aqui aleatoriamente 8 espigas, seria então a gente entrar lá e colher as espigas, quebrar as espigas no meio e olhar o quê? As linhas, né? Aquela questão lá do 1/3 e do 2/3 para a gente saber onde que você tem esses grãos, se eles estão farináceos, se eles não estão, se eles estão leitosos, se eles não estão. Então, a primeira coisa que a gente faria seria a avaliação do grão. Então, a maturidade é determinada quando pressionando-se a metade superior do grão, então essa parte aqui onde a gente consegue, essa parte que fica mais ligada aqui, né, a espiga, né, a espiga, sabugo, a gente vai perceber a consistência farinácea e não se observa a presença de leite. Então, a gente vai estabelecer como meta 1/3 a 2/3 de consistência farinácea do grão para o início da colheita. Então, quem que vai estabelecer isso? Dependendo do produtor, o que ele vai tentar fazer. Então, lembrando que esse 1/3 e esse 2/3 nós vamos estar ligados ao quê? A linha de leite do grão, tá bom? Caso você não chegue àquele processo que você pensou, que você gostaria, você pode repetir esse processo várias vezes, né? A partir do ponto que você colheu. Então, esse é um processo de avaliação, e essa avaliação tem que ser constante até que você chegue mais próximo daquilo que você gostaria. Então, a partir do ponto de maturidade adequado para o início da colheita, conclua a ensilagem da área em no máximo 10 dias. Então, se eu peguei lá e verifiquei que está no ponto, esse é o ponto que eu vou estabelecer, eu tenho que estabelecer que no máximo 10 dias eu já tenho que estar com o meu silo pronto, concluído todo o processo. A colheita desse material, ela deve ser concluída com até 3/4 do grão farináceo, porque se a gente passa desses 3/4 do grão farináceo, a gente já vai para onde? Para o grão duro, que é o grão seco, que já passou até mesmo do ponto. A colheita feita com grãos leitosos e abaixo do teor de matéria seca menor que 30%, diminui a produtividade e reduz o valor energético e o consumo de silagem para os animais, devido a interferir até mesmo no processo de fermentação desse material. A colheita após o ponto adequado de maturidade, grãos duros, ele vai dificultar a compactação, né, uma vez que vai estar muito firme, e diminuir também a digestibilidade, né, podendo aumentar a perda desse material nas fezes. Então, esse aqui seria a gente avaliando, o primeiro método, a maturação dos grãos. Outra forma seria, então, a gente avaliar o quê? O teor de matéria seca. Como eu falei para vocês, o teor de matéria seca pode ser feito em estufa, ou pode ser feito também em forno micro-ondas. Então, a gente colheria, aqui no caso, não estou falando de espigas, não estou falando somente de espigas, estou falando de, aleatoriamente, 8 a 10 plantas inteiras. Você vai fazer o quê? Pegou essas plantas, a gente vai fazer uma picagem dessas plantas. Essa picagem ela deve ser feita uniforme e o tamanho da partícula não deverá ultrapassar 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. A gente vai picar ela, picar e misturar essa amostra de uma forma que eu possa homogeneizar isso daí. Então, se eu peguei essas plantas, eu misturei para que eu possa ter a maior uniformidade e a homogeneização dessas amostras. Então, eu peguei tudo e misturei. Depois de misturado, eu vou retirar 600 gramas de amostra e acondicionar elas no saco plástico, né? Vou colocar elas dentro de um saquinho. E vou utilizar, então, começar o processo de pesagem desse material. Primeiro, e vou sempre anotando o processo de pesagem que eu estiver, tá? Primeiro, eu vou utilizar um material aqui que eu vou fazer. Primeiro, pese um prato de papelão em uma balança a precisão de 1 grama. No caso, então, eu pesei e vou anotar o peso deste prato. Esse prato pesa 13 gramas, pesa 10 gramas. Quanto que ele pesa? Depois disso, né, vou anotar o peso do papelão. Vou pegar e vou colocar cerca de 200 gramas de amostra no prato de papelão. Então, desses 600 que eu tirei, vou colocar ali 200 gramas, certo? Ok? Depois de 200 gramas colocadas sobre esse prato aqui, que a gente já tinha pesado ele separado, então eu vou ter 200 mais o peso do prato. Vou pegar e colocar um copo de água quase cheio, 3/4, então
dividiria o tamanho do copo aqui em 1, 2, 3, 4, encheria 3 quartos desse copo no fundo do micro-ondas. Aqui está pedindo também para que a gente possa colocar aqui no fundo dessa água brita ou bolas de gude para que possa evitar que essa água possa, porque se você colocar água no micro-ondas, a água vai esquentar e, consequentemente, a tendência é que ela venha a borbulhar, né? Então, para que não haja essa borbulha, você coloca isso lá dentro. É como se a gente fosse pegar o leite e colocar alguma coisa para baixar. Então, você vai colocar o prato de papelão contendo a amostra dentro do forno e você vai programar o tempo de secagem do forno micro-ondas para 4 minutos em potência máxima de 100%. Então, primeiro você tem que regular o quê? A potência do seu forno micro-ondas, colocando a potência de 100% e colocar aqui para secar no micro-ondas durante 4 minutos. Ok? Depois disso, você tirou do micro-ondas, vai pesar o prato de papelão contendo a amostra após a secagem. E anotar o peso. E, depois de anotado o peso, você vai retornar esse processo, ainda com potência 100%, por mais 2 minutos. Retirar e fazer mais uma vez o processo de pesagem. E anotar. Tá bom? E depois você vai retornar por mais 1 minuto. Então, ou seja, você vai fazer, depois que colocou a amostra, você vai fazer 4 minutos, tirou, pesou, mais 2 minutos, tirou, pesou, mais 1 minuto, tirou, pesou. Tá bom? E você vai anotando sempre esses dados. Depois disso, faz por mais 30 segundos. Tá certo? E assim, consequentemente, até você obter peso constante. O que seria isso? Ó, eu fiz 4 minutos, depois tirei e pesei. Fiz 2 minutos, tirei e pesei. Fiz 1 minuto, tirei e pesei. E fiz 2 vezes de 30 segundos. Tirei e pesei. Tirei 30 segundos, tirei, 30 segundos, tirei. Quando eu falei de 30 segundos, eu coloquei pela segunda vez, por exemplo, deu que aquele material que eu tinha colocado lá de 200 gramas, deu 150. Se eu colocar lá de novo, mais 30 segundos, der 148. Colocou de novo, 150. Então, eu tenho que ter as próximas pesagens de números próximos, muito próximos. Não posso ter variações muito grandes, entenderam? 170, 160, 170. Então, não, eu tenho que ter números muito próximos. Quando eu tiver esses números mais próximos, eu já posso, então, parar de fazer esse processo de colocar mais 30 segundos, tá certo? Então, com todos os dados anotados que eu tenho, fazendo isso, eu vou calcular o teor de matéria seca desse material. Então, vamos supor aqui que a gente fez essa pesagem. Que o peso do prato de papelão, ele era de 13 gramas. Somente o prato sozinho. Aí você foi lá e colocou na amostra, em cima desse prato, 100 gramas. Correto? Então, primeiro só o prato. Colocou 100 gramas ali. Então, quanto que eu vou ter antes da secagem? O peso do prato mais a amostra. Então, eu vou ter 113 gramas. 100 do material e 13 da amostra. E aí, depois eu vou pesar. Eu vou fazer, lógico, anotando as pesagens. Depois que eu tirei lá dos 4 minutos, eu tive 45 gramas de peso. E aí eu fui reduzindo, e eu cheguei, né, a uma estabilidade dele chegar a 32 gramas. Então, tipo, por exemplo, eu fiz lá 4 minutos, deu 45 gramas. Fiz 2 minutos, fiz 1 minuto, fiz 2 vezes de 30 segundos, aí eu fiz mais uma vez de 30 segundos, ficou 32 gramas as 3 últimas pesagens. Ótimo, excelente. 32 gramas é o meu peso final. Agora, então, eu vou determinar quanto que seria meu teor de matéria seca dessa amostra. Sempre levando como consideração o 100. Então, quanto que eu coloquei lá? O peso inicial da amostra não era 100 gramas? Esses 100 gramas, para mim, ele representa 100% de matéria seca do material. Ou seja, representa 100. Então, 100 gramas, que é o peso inicial, ele representa 100% de matéria seca. E aí, o meu peso final, depois que eu fiz todas esse processo de passar para o micro-ondas, foi de 32 gramas. É meu peso final da amostra. Nessas 32 gramas, qual que é o teor de matéria seca que eu tenho? O que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer mais uma vez uma regra
de 3, o 100 que eu tenho, da inicial, vezes o teor de matéria que eu quero saber. E vou multiplicar aqui também as 32 gramas pelo 100%. Então, o que isso vai me dar? 100 vezes Y é igual a 32 gramas vezes 100. Se esse aqui, né, eu não tenho valor nele, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 32 vezes o 100, dividido por 100 gramas aqui. Quanto que eu tenho aqui, aproximadamente? 32% de matéria seca. Isso quer dizer que o restante é tudo água, né? Então, a minha umidade seria próxima de 70% do material, tá bom? Então, se a gente for levar em consideração, por que esse teor de umidade é de 70%? Aqui, levando em consideração, não estamos calculando umidade, tá, Natal? Eu estou calculando o quê? Teor de matéria seca. Mas se eu tenho 32% de matéria seca, eu sei que 32 menos 100 seria os 70% de umidade que eu teria da planta. Levando em consideração que nós não estamos colhendo aqui plantas que já estão em estágio de senescência, estágio seco. Elas são plantas que ainda estão úmidas, ainda estão verdes, né? Então, por isso que a gente tem este processo, tá bom? E aí, digo para vocês, ó, que aqui a gente tem muitas outras informações, né? Como que a gente faria, por exemplo, para calcular aqui a produção de forragem por metro, calcular, então, a produção de forragem por hectare. Então, para a gente saber se a gente está no caminho certo. Então, aqui tem muita coisa, tá? Eu gostaria muito de poder continuar falando isso aqui, mostrando os cálculos para vocês. Mas aqui é muito didático esses cálculos, vocês conseguem perceber isso, que é basicamente regra de 3 multiplicação. E acaba sendo bem fácil, né, bem favorável. Então, eu deixo esse material aqui para que vocês possam explorá-lo, porque isso aqui ajuda bastante vocês no dia a dia, né? O fulano lá está me perguntando para mim como que eu faria, quantos hectares ele tem que plantar de milho, ele tem que plantar de sorgo, para que ele possa, então, alimentar o rebanho dele que está lá. Então, por aqui, desses cálculos que a gente está fazendo, você consegue fazer, levando em consideração as informações que a gente tem, né? Então, isso é perfeito para vocês, isso ajuda demais, é material que vocês têm que poder guardar isso daqui, né, para que vocês possam utilizar daqui um tempo, hoje, amanhã, depois e sempre, esse material. Olha para vocês verem, é um material super didático, um material muito direto, que não fica aqui rodeando com vocês, não, ele está falando aqui, é isso e pronto. Então, isso acaba beneficiando muito, tá, cada um de vocês. E, lógico, olha as informações que ele traz, como que você vai computar lá quantos que você tem de material. Então, isso é muito, 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 muito bom, tá? O que você precisa de revisar antes de você fazer o processo de colheita. Então, tudo isso aqui ele traz. Olha, as dimensões sugeridas dos silos, né, para que você possa calcular, aqui a gente falou lá já de como calculava a altura, a quantidade de silos que a gente teria, mas olha para a gente ver aqui, calculando aqui quantidade de vaca, o quanto que a gente gastaria de silagem por dia, quanto seria a largura do silo, a altura do silo, quantos dias de suplementação. Olha só para a gente verificar aqui. Nós falamos que as vacas, elas comeriam 30 quilos de silagem. Desculpa, a gente falou errado. Era 10 vacas, né? Cada vaca comeria 30 quilos, então seria 300 quilos. E elas ficariam ali por 180 dias. Olha, o comprimento do silo tem que ser de 50 metros. Olha só para a gente ver. Então, aqui é uma tabelinha que tem uma sugestão para a gente, tá? Então, isso aqui é muito bom, né, para que vocês possam ter aí. Como que fazer o processo de ensilagem. Então, todo esse material aqui, ele acaba auxiliando muito, 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 muito. Fazer a compactação. Aqui até cálculo de tratores, né? Quantos que a gente poderia, através de estudos, calcular qual seria o peso que eu deveria ter. Então, gente, isso aqui é sensacional, esse material. Não vou esquecer de mandar isso aqui para vocês. Então, ó, show de bola. Então, aqui vocês têm material para vender informação aí para as pessoas, tá certo?